Eu quero que você pense em uma pessoa. Não precisa falar o nome em voz alta, só pensa. Uma pessoa que confiou em você, que acreditou em você quando talvez nem você mesmo acreditasse, que esteve do seu lado em algum momento difícil e que em algum ponto da história você falhou com ela. Não necessariamente de forma dramática, às vezes foi um silêncio na hora errada, uma ausência que você justificou para si mesmo, mas no fundo sabia que era covardia. Uma escolha de se proteger em vez de proteger quem precisava de você. Você lembrou de alguém, né? Essa sensação que bate quando você pensa nessa pessoa, esse aperto no peito, essa vontade de mudar de assunto dentro da própria cabeça, isso tem um nome. Se chama culpa. E a culpa é um dos sentimentos mais mal compreendidos que existem, porque a maioria das pessoas não sabe o que fazer com ela. Ou a pessoa enterra fundo e finge que não existe, ou fica carregando como se fosse uma penitência obrigatória para o resto da vida. Hoje eu quero te apresentar um homem que viveu os dois extremos disso. E que a história dele, escrita há 2000 anos, descreve com uma precisão absurda o que muita gente sente hoje em dia, mas não consegue colocar em palavras. Esse homem se chama Pedro. E antes que você feche o vídeo achando que isso é aula bíblica, não é. É sobre você. Pedro era pescador. Homem simples, de mãos calejadas, acostumado a trabalhar pesado desde cedo. Não era letrado, não era rico, não tinha nenhum título especial. Mas tinha uma coisa que chamava a atenção em todo lugar que ele aparecia. Uma energia que transbordava. Sabe aquele amigo que quando entra num ambiente já muda a temperatura da sala? Que tem opinião sobre tudo, que se empolga fácil, que quando acredita em algo vai de cabeça sem pensar muito nas consequências? Pedro era exatamente esse cara. O tipo de pessoa que você quer do seu lado numa situação difícil, porque ele não hesita, não enrola, não fica calculando. Quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro, todo mundo ficou parado no barco. Pedro foi, pulou. Começou a afundar depois, mas foi o único que tentou. Quando Jesus perguntou para a turma toda quem eles achavam que ele era, todo mundo ficou em silêncio constrangedor. Foi Pedro que respondeu, na hora, sem pensar duas vezes. E na última noite que passaram juntos, numa ceia que todo mundo já sabia que tinha algo pesado no ar, quando Jesus olhou para a mesa e disse que um deles ia trair, e depois completou dizendo que Pedro, especificamente, ia negar ele 3 vezes antes do galo cantar, Pedro não abaixou a cabeça. Não ficou em silêncio. Ele bateu o punho e disse com todas as letras, mesmo que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Mesmo que eu tenha que morrer com você, eu não vou te negar. E olha, ele acreditava nisso. Não era fanfarronice, era convicção real. Pedro falava de um lugar genuíno quando fez essa promessa. Ele não estava mentindo. Ele estava errado sobre si mesmo, que é muito pior, porque a gente pode mentir para os outros e saber que está mentindo. Mas quando a gente acredita na própria promessa e ainda assim falha, aí a ficha demora muito mais para cair. Poucas horas depois dessa promessa, soldados foram prender Jesus no jardim onde ele estava orando. Os discípulos acordaram com o barulho. Alguns tentaram reagir. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um dos guardas. Porque Pedro era assim, ia de frente sem pensar. Mas Jesus mandou parar e foi levado, e os discípulos fugiram. Todo mundo. Aquela turma que prometeu ficar até o fim, que dormiu do lado dele durante anos, que comeu na mesma mesa, que viu os mesmos milagres, foi embora na primeira oportunidade. Mas Pedro não foi longe. Ele ficou seguindo o grupo de soldados de longe, escondido, querendo ver o que ia acontecer. Tinha algo ainda pulsando nele, um resquício daquela coragem, ou talvez só curiosidade, ou talvez amor mesmo, que não deixava ele ir embora de vez. Ele entrou no pátio onde Jesus estava sendo interrogado.
Fazia frio naquela noite. As pessoas tinham feito uma fogueira no meio do pátio e ficavam em redor se aquecendo. Pedro se misturou no grupo, cabeça baixa, tentando não chamar atenção. Aí veio uma menina, uma serva. Ela olhou para o rosto de Pedro com curiosidade e disse: "Você também não estava com esse homem?" Pedro respondeu sem hesitar: "Não sei do que você está falando." E se afastou um pouco, respirou, achou que tinha passado. Veio outro, olhou para ele, mesma pergunta. Pedro negou de novo, dessa vez mais firme, mais irritado, como a gente fica quando a mentira precisa de mais força para convencer. Passou um tempo, veio um terceiro, e esse foi mais direto. "Com certeza você é um deles." Até seu jeito de falar entrega. E Pedro, o mesmo homem que horas antes havia prometido morrer ao lado de Jesus, começou a praguejar, a jurar, a invocar tudo que podia para parecer convincente e disse: "Eu não conheço esse homem." E no exato momento em que essas palavras saíram da boca dele, o galo cantou. Jesus estava passando ali perto, sendo conduzido pelos guardas. E o texto diz uma coisa que eu acho uma das imagens mais devastadoras de toda a história. Jesus virou e olhou para Pedro. Não falou nada, só olhou. E Pedro saiu dali, foi para fora e chorou. Não um choro discreto. O texto original usa uma palavra que significa chorar convulsivamente. Aquele choro feio de quem perdeu algo que não volta mais. Agora eu preciso parar aqui e falar diretamente com você. Porque o que aconteceu com Pedro não é exclusividade de 2000 anos atrás. Acontece toda semana, em escritórios, em grupos de amigos, em famílias, em relacionamentos. Você já ficou em silêncio quando alguém que você conhecia estava sendo humilhado, e o silêncio foi proposital porque você não queria se queimar. Você já sumiu de um amigo que estava passando por algo sério porque era complicado se envolver. E, na verdade, você só não queria o peso daquilo na sua vida, naquele momento? Você já concordou com algo que sabia que era errado só para não ser o diferente da sala? Isso é negação. Não precisa ter galo cantando, não precisa ser dramático. Às vezes é uma escolha silenciosa de se preservar em detrimento de quem precisava de você. E o problema não é só o momento em que você falha. O problema é o que vem depois. A culpa não grita. Ela não aparece com uma placa escrita. Ela se instala de mansinho. Aparece nas 3 da manhã, quando você não consegue dormir e não sabe bem por quê. Aparece quando você vê a pessoa e aquele aperto bate antes mesmo de você pensar conscientemente nela. Aparece quando alguém fala em lealdade, em amizade de verdade, em quem está lá nas boas e nas ruins. E você sente aquela pontada que você tenta ignorar, mas não consegue. E tem um movimento muito perigoso que a culpa faz quando a gente não sabe lidar com ela. Ela para de ser sobre o que você fez e começa a ser sobre quem você é. Eu sou o tipo de pessoa que abandona os outros quando fica difícil. Eu sou o tipo de pessoa que não merece confiança. Eu prometo coisas que não cumpro. Isso é quem eu sou. Quando a culpa vira identidade, ela paralisa. E uma pessoa paralisada pela culpa não consegue fazer nada de útil com ela, nem pedir desculpa, nem mudar, nem crescer. Só sofre. E às vezes até usa o próprio sofrimento como justificativa para não agir. Eu já estou me sentindo péssimo com isso, então já estou pagando pelo que fiz. Pedro passou por tudo isso. E Jesus tinha morrido. Não tinha mais chance de desfazer. Ou tinha. Dias depois, Jesus ressuscitou e apareceu para alguns discípulos numa praia enquanto eles pescavam. Fizeram uma fogueira na praia. Comeram juntos. E então, Jesus olhou para Pedro e perguntou: "Pedro, você me ama?" Pedro respondeu que sim. Jesus disse: "Então cuida do que é meu." E Jesus perguntou de novo: "Pedro, você me ama?" "Sim."
cuida do que é meu. E perguntou uma terceira vez. E Pedro ficou entristecido de Jesus perguntar 3 vezes. Mas Jesus estava fazendo aquilo de propósito. 3 perguntas, 3 respostas, exatamente o número de negações. Não era humilhação, era cirurgia. Jesus estava indo exatamente no lugar que doía, não para revirar o machucado, mas para fechar a ferida de verdade. E ali acontece algo que eu acho que é um dos maiores ensinamentos práticos sobre culpa que existe em qualquer literatura, religiosa ou não. Jesus não ignorou o erro, não fingiu que não aconteceu, não deu um tapinha nas costas e disse, deixa pra lá. Ele foi direto no ponto, 3 vezes, e depois disse, agora vai, faz algo com isso. Isso é o que separa a culpa saudável da culpa destrutiva. A culpa destrutiva te faz ficar em loop. Você fica repassando o erro, se punindo, se convencendo de que é irrecuperável, que não merece confiança, que vai errar de novo de qualquer forma. Isso não é humildade. Isso é uma armadilha, porque você fica tão ocupado sofrendo pelo erro que nunca age para consertá-lo ou para ser diferente dali em diante. A culpa saudável dói do mesmo jeito no começo, mas ela tem uma direção. Você sente, você reconhece sem se esconder, você assume sem minimizar, e então você usa aquilo como combustível para a mudança real. Pedro escolheu isso. E o resultado foi que o mesmo homem que tinha negado Jesus com medo de uma servente, uma menina, num pátio de madrugada, semanas depois estava em praça pública na frente de milhares de pessoas, falando abertamente, sem recuar, sem negar, sem tremer. O medo não desapareceu. O que mudou foi que Pedro parou de se iludir sobre quem ele era. Ele se conheceu de verdade, viu os próprios limites, viu a própria covardia quando estava sozinho, de noite, com frio. E em vez de usar isso como prova de que não prestava, usou como ponto de partida para construir algo diferente. Então eu te deixo com isso hoje. Você tem alguma negação no passado que ainda te pesa? Uma amizade que você deixou morrer quando a pessoa mais precisava? Um momento em que você ficou quieto quando deveria ter falado? Uma promessa que você fez de coração cheio e não cumpriu? Uma pessoa que olhou para você esperando e encontrou ausência? Não precisa responder para mim, mas responde para você mesmo. E depois de responder, pergunta, você vai continuar usando essa culpa como chicote para se punir? Ou você vai transformar ela em direção? Pedro não se tornou quem se tornou, apesar da negação. Ele se tornou quem se tornou por causa do que ele fez com ela depois. A dor virou combustível. O erro virou autoconhecimento. A covardia exposta virou a base da coragem real. Não a coragem ingênua de quem nunca foi testado, mas a coragem de quem sabe exatamente do que é capaz de fazer quando está com medo e decide agir diferente mesmo assim. Você não precisa ter negado Jesus para se ver nessa história. Você só precisa ter sido humano. E se você foi, se você errou, se você falhou com alguém que amava, se você fez uma promessa que o medo não deixou você cumprir, eu quero que você saiba que esse não é o fim da sua história. É onde a parte mais importante dela começa. Se esse vídeo tocou em alguma coisa em você, escreve aqui nos comentários. Não precisa ser um texto, pode ser só uma palavra. Às vezes a gente só precisa colocar para fora. E se você conhece alguém que está carregando uma culpa pesada há tempo demais, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Semana que vem tem mais. Abraço.